Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular e já estamos no ar. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todas e todos os ouvintes do Geo Popular. Tô de volta hoje para trabalhar dois conceitos fundamentais para vocês analisarem qualquer fenômeno das ciências da natureza e humanas. São os conceitos de tempo geológico e tempo histórico. Na aula de hoje, portanto, vou explicar para vocês cada um desses tempos e a diferença entre eles. Então é hora de concentração e foco que já vamos começar. Todo e qualquer evento histórico que estudamos nas ciências ocorreu ou ocorre em um tempo específico. Nesse sentido, a noção de causalidade é muito importante para as ciências. Causalidade é a relação causa-efeito. Isso significa que um fenômeno ou um evento só acontece e se materializa porque foi gerado por um evento ou eventos anteriores no passado. Ou seja, você só nasceu porque seus pais se relacionaram antes. Caso seus pais não tivessem se conhecido por qualquer motivo, você jamais existiria. Essa é a relação de causa e efeito. A chuva só acontece porque a água evaporou. A sua escola só existe porque alguém construiu ela. Logo, sempre há um evento anterior que provoca, que causa um determinado efeito. É importante termos isso em mente, o que nos leva à ideia de passado. Não só a ideia, mas a importância de compreender o passado. Afinal de contas, a nossa realidade, o nosso presente, é nada mais, nada menos do que o resultado de uma infinidade de eventos que aconteceram no passado. Assim como você é a soma das experiências que você já viveu. Veja, se eu pudesse mudar o seu passado, as experiências que você já teve, seus relacionamentos, você seria hoje uma pessoa muito diferente. Olha só que louco. O presente é o produto do passado. Ainda nessa onda, a causalidade pressupõe então que há uma cadeia de eventos na linha do tempo, com uma coisa acontecendo em função da outra. Como aquela trilha de dominós onde uma peça vai caindo e derrubando a peça seguinte, em sequência, uma após a outra. Bom, eu estou contando tudo isso para vocês no começo da aula, essa noção de causa e efeito, para a gente ter muito claro que nós não podemos entender a humanidade e o nosso planeta sem entender o passado. Agora que a gente sabe a importância do tempo para a ciência, vamos identificar e classificar o tempo geológico e o tempo histórico, dois conceitos-chave que vão ajudar vocês a se situarem e, consequentemente, entenderem melhor as matérias de ciências da natureza e humanas. Vamos entender o tempo histórico e o tempo geológico. Começando pelo tempo histórico, que se refere ao tempo da história registrada da humanidade. Esse tempo é medido em anos, décadas e séculos. Todo o período da civilização humana, desde o início até hoje, é classificado como tempo histórico, o tempo dos humanos. Já o tempo geológico refere-se à escala de tempo do planeta Terra. Geo significa terra, vocês devem saber. Portanto, o tempo geológico mede o tempo em milhares, milhões e até bilhões de anos e conta a história do nosso planeta. É uma escala de tempo bem maior que o tempo histórico. Isso porque a Terra tem 4 bilhões e meio de anos de idade, o que é muito, mas muito mais antigo do que o tempo da civilização humana, que é de uns poucos milhares de anos. Essa é a principal diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico, a escala. O tempo da Terra é imenso comparado ao tempo da humanidade. Vamos aprofundar nossa análise observando as características de cada um desses dois conceitos de tempo.
começando novamente pelo tempo histórico, que é o período de tempo da história humana registrada. Percebam, turma, a espécie humana está aqui nesse planeta desde aproximadamente 300 mil anos atrás. Então, com isso, a gente pode dizer que o tempo histórico tem 300 mil anos? A resposta é não. Atenção nessa parte. O tempo histórico não é o período de existência da espécie humana, mas sim o tempo da história humana registrada, escrita. Ou seja, o tempo histórico considera apenas o período humano a partir da invenção da escrita, que só ocorreu há 6 mil anos atrás, com o surgimento das primeiras civilizações organizadas que ocupavam o atual Oriente Médio. Todo aquele período em que os seres humanos não registravam a sua história, porque não tinham inventado a escrita ainda, é chamado de período pré-histórico, que representa um grande intervalo de tempo, que vai lá de 300 mil anos atrás, com os primeiros humanos, até 6 mil anos atrás, quando surge a escrita. Hoje em dia, nós sabemos muito pouco do período pré-histórico, sobre como os grupos humanos se organizavam, viviam, se relacionavam. E não sabemos muito porque nossos ancestrais antigos não deixaram registros, livros, atas, não temos nada e nem tinha como ter, né? As informações que temos desse período são extraídas da interpretação de ossadas, sítios arqueológicos, pinturas rupestres, um material muito precário para se ter um entendimento mais completo das realidades pré-históricas. O período pré-histórico é dividido em Idade da Pedra, Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro, em referência às ferramentas humanas usadas em cada época. Avançando na matéria, já descobrimos que o tempo histórico compreende um período de cerca de 6 mil anos, que é o tempo da civilização humana que registrou a sua história. Esse tempo histórico é dividido em 4 grandes eras: a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos a cada uma delas. A Idade Antiga, ou Antiguidade, é o período considerado que vai das primeiras civilizações humanas, há 6 mil anos atrás, até o final do Império Romano, datando do ano 4000 a.C. até o ano 500 d.C. Eu preciso dizer que estou usando aqui referências europeias para marcar as eras, como a queda do Império Romano. Isso porque a educação formal, não só aqui, mas em todos os países do Ocidente, é muito eurocêntrica e toda a nossa base teórica vem de lá. Então, eu uso essas referências porque envolvem eventos que vocês estão familiarizados nos estudos, ok? Dando sequência nas eras do tempo histórico, o fim do Império Romano, por volta do ano 500 d.C., marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, ou medieval, que se estende por 1000 anos, do ano 500 até o ano 1500. Esse é um período bem famoso e muito retratado em jogos e filmes. É aquela época dos reinos, reis, rainhas e princesas. Sobretudo na Europa, a Idade Média é marcada pelo sistema feudalista. Depois, na nossa linha histórica, o fim da Idade Média no século XV deu início à Idade Moderna, ou Modernidade, que é marcada pelas descobertas ultramarítimas europeias. O Brasil é fruto disso e nasce justamente nessa época, no início da Idade Moderna. O Renascimento e o Iluminismo também são uma marca da modernidade. A Idade Moderna, que começa em 1500, vai até 1800. Eu estou usando aqui números arredondados para facilitar a memorização. O fim da Idade Moderna vem com a Revolução Francesa, que cria as bases para o nosso tempo, que é a Idade Contemporânea, que começa ali por volta de 1800 e vem até os dias de hoje, com a consolidação do capitalismo e dos estados nacionais. Pronto! Fechamos então uma rápida descrição do tempo histórico. Resumindo essa parte, o tempo histórico é o tempo da história registrada da humanidade,
que é dividido em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O período não registrado da humanidade é chamado de pré-história. Deixando o tempo histórico para trás, precisamos agora aprender sobre o tempo geológico, que é a linha do tempo que vai desde a formação da Terra até os dias de hoje. Portanto, um período bem longo que remonta mais de 4 bilhões de anos. É difícil até de imaginar tanto tempo assim, ainda mais nós, réis humanos, que temos uma vida de apenas algumas dezenas de anos. É uma escala surreal. O tempo geológico também é dividido em 4 grandes eras: o pré-cambriano, a era paleozoica, o mesozoico e o cenozoico. O tempo da Terra se inicia no período pré-cambriano, o maior e mais antigo período da Terra, que vai desde a formação do nosso planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás, até 500 milhões de anos atrás. Nessa era, ocorreu a formação do nosso planeta e da Lua. O resfriamento da Terra levou à formação da crosta terrestre, onde vivemos hoje, e também houve a formação dos oceanos e das primeiras formas simples de vida. Tudo isso ocorreu no pré-cambriano. Na sequência, vem a segunda era geológica, o Paleozoico, de 500 milhões de anos atrás até 250 milhões de anos atrás. Paleo significa antigo e zoi significa vida. Então, a era paleozoica é a época do florescimento das primeiras formas de vida mais complexas no planeta. Foi no Paleozoico que surgiram os primeiros peixes, insetos e répteis. Surgiram também os vegetais e as primeiras grandes florestas. No Paleozoico, os continentes em formação estavam unidos em uma grande massa continental única chamada Pangaea, envolvida por um único e extenso oceano chamado Pantalassa. A Era Paleozoica se encerra com uma grande extinção que eliminou 95% da vida na Terra. A vida esteve por um triz e demos muita sorte porque somos descendentes dos 5% das formas de vida que sobreviveram. Esse evento é conhecido como a Grande Extinção em Massa do Permo-Triássico. Depois do triste fim do Paleozoico vem o Mesozoico. Meso significa meio, metade. O Mesozoico é a era do meio entre o período antigo e o nosso tempo mais recente. A era Mesozoica é muito famosa e fácil de memorizar por ser a era dos dinossauros, que vai de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. O Mesozoico, então, é a era dos grandes répteis, sendo os dinossauros os mais famosos. E é nessa era que os continentes começaram a se separar. O fim do Mesozoico também é marcado por uma grande extinção, essa bem mais famosa. Todo mundo conhece a história do meteoro, que caiu ali onde hoje é o México, há 65 milhões de anos atrás, e provocou uma série de eventos que extinguiu os dinossauros e outras formas de vida. Essa extinção do Cretáceo, ou a extinção dos dinossauros, não foi tão violenta quanto a extinção do Paleozoico, mas causou grande impacto na vida existente daquele período. Bom, o fim do Mesozoico inaugura a nossa era do tempo geológico, que é a era Cenozoica. Cenozoica vem de ceno, que quer dizer novo, recente. Com a extinção dos grandes répteis, evoluíram na era Cenozoica novas formas de vida, como as aves e os mamíferos, que é o nosso grupo biológico. Nós, seres humanos, surgimos somente no último período da atual era Cenozoica. Eu insisto, dentro do tempo geológico, a humanidade existe há pouquíssimo tempo, porque o tempo histórico é insignificante quando comparado ao tempo geológico. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico, sendo o tempo histórico o período que descreve a história humana em séculos,
E o tempo geológico é o período que descreve o desenvolvimento do planeta Terra, na escala dos milhares de anos. Todas as coisas que a gente estudou, estuda ou vai estudar nas ciências humanas e ciências da natureza estão situadas nessas linhas do tempo. Hoje, nós estamos no século XXI da Idade Contemporânea, no tempo histórico, e estamos no período quaternário da Era Cenozoica do tempo geológico. Eu falei de maneira bem geral e rápida sobre cada uma das eras e períodos temporais que estudamos hoje, mas a ideia da aula era só dar essa noção de tempo e as diferentes escalas. Ao longo do nosso curso, a gente retoma com mais detalhes alguns temas e assuntos que falamos hoje apenas de passagem. Então se cuidem por aí e se dediquem aos estudos. Nos vemos na próxima aula. Arrivederci, tchau!